Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Dice Zone. Hoje mais um Talk Zone fazendo review desse livro aqui polêmico, o General's Handbook. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Eu sou o Matheus, para quem não me conhece ainda, e vamos discutir sobre esse livro. Bom galera, vamos começar aqui o nosso review desse livro polêmico. Só não é mais polêmico do que o próprio lançamento do Age of Sigmar. Esse é o General's Handbook, que foi lançado um ano depois, do lançamento do Age of Sigmar, e inclui regras para jogos mais organizados, que sempre foi o desejo da comunidade aí depois do lançamento do Age of Sigmar, que não tinha ponto e etc. Então esse livro é o manual definitivo de Age of Sigmar. Ele basicamente está dividido em 4 partes. A primeira parte sobre jogos abertos, chamados Open Play, que é a forma tradicional de jogar, sem restrição nenhuma, sem pontuação nenhuma. A segunda parte, que é sobre jogos narrativos, que inclui campanhas e missões específicas de batalhas narrativas. E a terceira é o Matched Play, que aí sim é o jogo combinado, o jogo organizado, né? Eu falei 4 áreas, lógico, porque a quarta parte do livro são as novas habilidades, regras e pontuações para cada uma das facções existentes. Então a gente tem o seguinte: dentro de cada uma dessas áreas, dessas 3 primeiras, existem regras para os novos tipos de jogos, etc. E uma série de Battle Plans, que são missões, né? Então, por exemplo, no Open Play, ele introduz regras para multiplayers, jogos mais de um jogador, e 6 Battle Plans, 6 missões para tal tipo de jogo, ou seja, para jogos multiplayer. A gente não vai se ater nas missões, porque são 6 missões aqui, mais 4 aqui, mais um monte aqui dentro de cada facção, mais 6 aqui, então a gente não vai realmente falar de cada uma das missões. O que a gente vai falar mesmo é dos jogos narrativos e dos jogos combinados, e um pouquinho daqui também. Open Play basicamente é o jogo normal com algumas modificações para jogos multiplayer, a gente não vai se ater muito. Então vamos falar dos jogos narrativos, principalmente a parte de campanhas. Bom, na parte de jogos narrativos, esse livro apresenta algumas regras, algumas possibilidades de campanhas. A primeira delas, que é a que eu pessoalmente mais gosto, é a Path to Glory. Para quem não sabe, Path to Glory é um tipo de campanha que você vai criando a sua warband de forma aleatória. Então primeiro você rola para escolher qual é a sua warband inicial, e a cada partida você vai adicionando aleatoriamente uma unidade na sua warband ou no seu exército. E todas as Path to Glory, elas são muito focadas nos heróis, né? Essa é uma campanha que foi lançada meio de surpresa, esse tipo de jogo, tanto para o Age of Sigmar quanto para o 40k. Para o 40k a gente fez aqui no canal um Path to Glory de caos contra caos, tá? Você pode ver aqui no nosso canal, vou colocar o link na descrição, mas a gente não fez de Age of Sigmar. Porém, saiu também para Age of Sigmar, mas também só caos contra caos. E aí, aqui eles criaram tabelas e possibilidades de você jogar com as outras facções. Então aqui tem as tabelas para Warbands do Caos e os Reward Tables. Reward Tables são bônus, recompensas que o seu herói, como eu falei, a campanha é focada no herói, ganha entre cada jogo, entre cada missão. Aqui ó, Champion Reward Table. Esse aqui é só pro caos mesmo, que são focados nos deuses. Essa parte aqui já existia. E aí eles criaram as tabelas para os Stormcast Eternal, por exemplo, né? Então aqui você tem as possibilidades dos Champions, né? Cada tipo de Champion, dependendo do poder dele, habilita tantas unidades para sua Warband inicial. Então um Lord Celestiano, um Star Drake, você só consegue colocar 5 unidades na sua Warband inicial. Já um Lord Celestiano normal, você
você coloca 7. E aí tem geralmente 3 tipos de tabela. A tabela de infantaria, de retino, de follower normal. A tabela de montaria ou bichos grandes. E a tabela de heróis seguidores, né, de personagens especiais e tal. Então é bem interessante que isso dá muita aleatoriedade no bom sentido, assim, dá muito dinamismo para a sua forma de jogar, que às vezes você vai ter unidades que você nunca usa e tal. E aí tem, novamente, os rewards. Na verdade, essa é a tabela para as recompensas do herói. Não vou entrar em detalhes em todas as recompensas, porque isso é muito aleatório, a cada missão você vai rolar, etc. Aqui, novamente, temos as tabelas para os Fire Slayers, que são os novos Dwarfs. Como eles não têm tantas unidades, aqui eles só tem 2 tabelas, uma de Follower e outra de Hero. Inclusive na de Follower só tem 3 opções. O que o pessoal reclamou bastante, reclamou mais ou menos, né? Porque essas tabelas não estão muito balanceadas. Vamos avançar aqui que vocês vão entender por quê. Aqui a gente tem as tabelas de Skaven, e aí com vários clãs diferentes. Essas tabelas são mais complexas, assim como a do Caos, tem mais possibilidade, até porque já existe bastante unidade de Skaven. Então a tabela básica com Retinue e Follower, tabela de heróis, priests, etc. E a tabela de monstros. Recompensas dos Followers, recompensa dos Champions. Aqui são os novos Orcs, também pouca coisa, muito pouca coisa na verdade, por isso que está um pouquinho desbalanceado. Mas a questão do balanceamento, aqui também de Sylvaneth, que são os novos Wood Elves. Mas a questão do balanceamento, aqui, Death, era onde eu queria chegar, Death. Tem algumas possibilidades, mas olha só, a tabela normal, se você tira o básico, são 10 zumbis. Só que o básico de Stormcast Eternal, por exemplo, são 10 Liberators. Mas 10 Liberators são muito mais poderosos que 10 zumbis. Então meio que já parece que a Warband de Stormcast, por exemplo, deveria ser mais balanceada para ter menos gente, né? Bom, mas isso é o de menos, porque essas missões são narrativas, são campanhas divertidas, super não competitivas. Um negócio completamente aleatório, você não pode chamar de competitivo, né? Mas são bem divertidos, e por isso eles criaram essas tabelas e essas possibilidades de Path to Glory para as outras facções do Age of Sigmar. E aqui são as missões de Path to Glory. Isso já são as missões tradicionais, lançadas antes também. Outro tipo de campanha que ele apresenta é a campanha focada em mapa. Bom, sobre as campanhas focadas em mapa. Ele apresenta aqui um mapa definido, mas isso fica claro que é uma ideia que você pode criar seus próprios mapas e etc. Qual é a grande jogada da campanha em mapa que eles propõem? É simples. Você tem locais definidos, cada local tem um benefício, um bônus, né? E os jogadores, os dois lados da campanha, lutam pelo controle de determinado local. Então a cada rodada, os jogadores de cada lado escolhem aonde ele quer lutar. Se eles escolhem o mesmo lugar, ok, eles se enfrentam. Se eles escolhem um lugar diferente, aí rola no dado, quem tirar o maior vai escolher o local onde eles vão batalhar. No final aí ele dá um período de tempo determinado, por exemplo, de um mês. No final de cada mês, quem ganhou mais batalhas naquele local, conquistou o local para ele. Se tiver empatado, e ganha 10 Victory Points, perdão. Se tiver empatado, ninguém ganha a habilidade e cada um ganha 5 Victory Points. A habilidade é condicionada aqui, nada que você não possa criar ou replicar para sua própria map based. E você ganha os benefícios desse local pro mês seguinte. Agora, a duração da campanha fica a critério dos jogadores. Eles recomendam 6 meses, por exemplo. Você pode fazer menor, pode fazer a rodada em 2 semanas, coisas desse tipo.
E aí no final desse tempo pré-definido, quem tiver mais Victory Points ganha a campanha. Ou seja, é bem interessante porque o foco nos locais, nos mapas, é para ganhar os benefícios que aí te melhoram ao longo da campanha, etc. E pode dar mais chances de ganhar no final. Bom, vamos falar aqui sobre as campanhas de escada, como eles chamam. É uma espécie de liga, uma forma de organizar uma liga que você pode adaptar para qualquer sistema, para qualquer jogo. Eu achei bem interessante, que é o seguinte: você inscreve tantos participantes quiserem nessa liga, sendo que o primeiro a ser inscrito vai ser o número 1, o segundo o número 2, o terceiro o número 3 e por aí vai. A cada momento, qualquer jogador pode desafiar qualquer outro jogador. Vamos combinar um jogo? Vamos combinar um jogo. Se o vencedor, então, combinou a batalha, né? Se o vencedor dessa batalha for um dos 2 últimos de todos os inscritos, ele troca de lugar com o oponente. E se o vencedor nessa batalha não for um dos 2 últimos, ele simplesmente avança na escada. Então, por exemplo, suponha que a gente tem uma liga de 6 inscritos e eu sou o número 5. E eu marco um jogo com o jogador número 2. Tá? Se eu ganho, eu troco de lugar com ele. Então eu passo a ser o número 2 e ele passa a ser o número 5. Se ele ganha, porém, ele avança 1. Então ele troca de lugar com o número 1. E comigo nada acontece. Se dá empate, os 2 permanecem na mesma posição. No final do determinado tempo estipulado, quem estiver no topo ganha a campanha, ou a liga, ou qualquer coisa. É bem interessante, é uma forma de você escalonar os jogadores e você acaba... Por exemplo, você ser o número 1, você vai ser bastante desafiado pelos jogadores do final, que vão sempre querer trocar de lugar com você, e eles não têm nada a perder, né? Então isso estimula até jogos, às vezes com o cara que está indo melhor contra alguém que está querendo ganhar. Então é bem interessante, é uma forma de você organizar uma liga num grupo de jogo. Bem bacana, gostei dessa ideia. Bom, vamos ao que interessa, chamado Pitched Battles, que é finalmente o jogo com pontuação, né? E permite o equilíbrio. Isso pode ser jogo dentro de uma ladder campaign, por exemplo, pode ser simplesmente um jogo normal, um jogo de torneio, pode ser baseado em pontuação. Então ele determina 3 tipos de jogos: o Vanguard, o Battle Host e o War Host. Cada tipo de jogo vai determinar a pontuação e qual o limite de unidades que você pode colocar. As unidades ganharam Battlefield Roles, assim como no 40k já tinha. Então, tipo, Leaders seriam HQs, Battle Line, que é tropa, artilharia, Behemoth, que são os bichos grandes, e Other Units, que são soltas, unidades sem Battlefield Role definido. Então, por exemplo, a Vanguard Battle é uma batalha de 1000 pontos, em que cada jogador pode colocar de 1 a 4 líderes, ter pelo menos duas Battle Lines, que são tropas, de 0 a 2 artilharias, de 0 a 2 Behemoths, com qualquer número de Other Units. Battle Host, 2000 pontos, de 1 a 6 heróis, 3 ou mais tropas, 0 a 4 artilharias, 0 a 4 Behemoths. E War Host, 2500 pontos, de 1 a 8 heróis, 4 ou mais tropas, 0 a 5 artilharias, 0 a 5 Behemoths. Outra adição dos Pitched Battles são as chamadas 3 regras de 1. São 3 regras adicionais que eles criaram para complementar o incrível manual de 4 páginas do Age of Sigmar. A primeira regra de 1 é que cada spell, cada magia, só pode ser tentada uma vez por turno, ao invés de uma vez por mago. Então, por exemplo, o exemplo que ele dá é que um Arcane Bolt só pode ser feito uma vez no seu turno, e não uma vez por cada um dos seus 5, 10 magos. A segunda regra de 1 é que a rolagem, sempre que você tira 1 no to hit, no to wound ou no save, sempre que você tira 1 no dado, é falha automática. Isso é meio óbvio para alguns jogos, mas isso não estava claro no manual Age of Sigmar. E a terceira regra de 1 se refere a extra-ataques ou bônus
adicionais gerados por habilidades. E sempre que você tem um ataque extra gerado por habilidade, esse ataque extra não pode gerar novos ataques. Então, uma habilidade que gera ataques ou benefícios só pode gerá-los uma vez, e eles não podem se gerar novamente. Aqui ele apresenta 6 missões básicas, que seriam 6 missões normais para jogos Pitched Battles, até com objetivos, então deixou de ser o jogo simples mata-mata, tem objetivos, tem controle de área, é bem interessante, mas a gente, como falou, a gente não vai se ater às missões. Aqui tem um Battle Report, e vamos falar agora das regras de cada facção, incluindo as pontuações, novas habilidades. Bom, sobre a pontuação, aqui ele vai apresentar as pontuações de todas as unidades já existentes. E aqui ele ainda faz um comentário. Você pode fazer jogos somente de pontuação, sem seguir aqueles requerimentos que a gente falou de líder, Battle Line, Artillery, etc. Que seria equivalente a um Unbound do 40k, mas com uma pontuação definida, né? Então aqui, ó, vamos começar nas pontuações. Aqui eles listam todas as unidades existentes de cada facção. A listagem da unidade compreende o número mínimo de modelos e o número máximo de modelos. Essa pontuação é para o número mínimo. Então, por exemplo, vamos ver uma unidade aqui. Vamos seguir esse exemplo aqui mesmo. Os Gors. As unidades são de mínimo 10, máximo 30. E essa pontuação é o custo de 10. Então, se você quiser colocar 10, vai custar 80 pontos. Se você quiser colocar 12, vai custar 160 pontos. Isso ele fala quando ele fala de Underpowered Units. Sempre que você tem uma pontuação para uma determinada quantidade e você quer colocar menos, ou você só consegue colocar menos, você paga o preço pela unidade, você paga o preço pela unidade mínima. Então, por exemplo, 10 modelos custam 80, 20 custam 160, mais 11 custam 160 também, 30 custam 240 e por aí vai. Esse é o sistema de pontuação novo do Age of Sigmar. Aí eles apresentam também o Battlefield Role, que serve para construção do Pitched Battle. E sempre tem o War Scroll Battalion, que seria equivalente a formações do 40k, que estão disponíveis também nos Grand Alliance e no site da própria Games Workshop. Então aqui tem a pontuação para Demônios de Khorne, Demônios de Nurgle, os Everchosen, incluindo o Archaon, que custa só 700 pontos. Continuando no caos, Khorne Bloodbound, que é o foco do Age of Sigmar, né? Vocês todos percebem o foco que a Games Workshop dá nesses caras de Khorne, que as peças são incríveis, realmente. E a gente tem Death, por exemplo. Aqui tem todas as pontuações das unidades de Death. Continuando aqui, ó. É interessante notar, vou voltar aqui para Caos para vocês verem, que, ó, Demônios de Caos, Blood Crushers, Flash Hounds. Se você tem o Karanak como seu general, essas unidades aqui, que são no Battlefield Roles, viram Battle Line, viram tropa. Então tem o esquema de mudar a Battlefield Role, como já existe no 40k e existia no Fantasy, eu acho. Então isso continua em alguns casos. Então a gente tem os pontos de Death, os pontos de Destruction. São 4 grandes alliances, né? Chaos, Death, Destruction e Order. E aí dentro dessas grandes alliances tem as facções, os clãs. Então Death a gente tem Deadwalkers, Deathlords, outras facções, os Flash Eaters e por aí vai. Aqui Destruction, que é basicamente os novos orcs. E por fim, a Ordem.
né, que inclui os Stormcast Eternals, os Freemans, os Fire Slayers, se não me engano, os Sylvaneth estão aqui também, Seraphon, que são os antigos Lizardmen, Stormcast, como eu já falei, Sylvaneth está aqui mesmo. E aqui tem um compêndio das antigas facções, Dark Elves, Bretônias, antigas facções de Fantasy, tem aqui as pontuações. Então, como eu falei, aqui inclui a pontuação para todas as unidades existentes até agora. Então, esse livro realmente é must have para quem gosta de Age of Sigmar. Por fim, ele adiciona regras especiais. Na verdade, são o que eles chamam de Alliance Abilities, são regras especiais para a aliança, assim como novos Command Traits e artefatos. Isso é bem legal, que dá uma dinâmica diferente pro jogo, dá mais variabilidade. Então aqui você tem, por exemplo, Order, tem novas habilidades, tem novas Command Traits, aqui ó, tabela de Command Traits e os novos artefatos. Bem legal, a gente não vai entrar em detalhes, porque são vários também. De Caos, nova habilidade, novos Command Traits, novos artefatos. E por aí vai. Destruction e Death. E aqui, para terminar, as 4 páginas de regra do Age of Sigmar. Então, esse foi o nosso review do General's Handbook. Não dá para se ater muito a cada regra, é mais mostrar para vocês o que está aqui dentro desse livro, que é realmente importante para quem joga, gosta de Age of Sigmar. Uma coisa interessante desse livro é que ele não é capa dura, ele é capa mole, e ele é possivelmente o livro mais barato da Games Workshop. Se não me engano, ele custou 15 libras, coisa que um codex com a mesma quantidade de página e colorido, tudo bem com capa dura, custava 35 libras. Um suplemento de capa mole, com metade ou 1/3 das páginas, custava 20 libras. Então ele era mais barato do que qualquer outro livro da Games Workshop. Ou seja, isso provavelmente é alguma jogada de marketing, lógico, para vender o máximo de livros possível, máximo desse livro possível, já que havia um descontentamento geral da comunidade com o Age of Sigmar. E a esperança deles é que esse livro resolva. Eu acho que resolver eu não posso dizer, mas eu acho que muda um pouco a situação do jogo por te dar diferentes possibilidades de jogo. Coisa que a 7ª edição do 40K fez. Ela te permite, por mais que seja desbalanceado, por mais que tenha problemas, ela te deu várias possibilidades de montar listas, de combinar jogos narrativos, campanhas, Unbound, pontuação, tanta pontuação. Isso faz o jogo muito mais possibilidade, você cansa menos do jogo. Então acho que isso pode ser uma solução para as pessoas não largarem o jogo tão cedo. Atrair mais pessoas para o jogo eu já não sei, não posso dizer, eu não sou vidente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil essa avaliação do que tem dentro do General's Handbook. Vale a pena pegar para quem gosta. E é isso aí. Gostou? Dá um like no vídeo, likezinho, assina o canal, acompanha a gente nas redes sociais e fiquem ligados aí para mais vídeos no Dice Zone. Valeu, galera. Até a próxima.